Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9, meu nome é Paulo e hoje nós veremos uma segunda técnica para animação de ícones e nessa segunda técnica, também simples e rápida, nós vamos utilizar a biblioteca de ícones Font Awesome e combinada aos recursos de animação do CSS3. Antes de iniciarmos então a aula de hoje, eu gostaria de reforçar com vocês que o conteúdo dessa aula é dividido em conteúdo prático e conteúdo teórico. O conteúdo teórico ele vai ficar disponível tanto lá no post do meu blog, a versão completa, como a versão resumida na descrição do vídeo. Então eu recomendo que vocês leiam lá toda essa parte teórica, né, o porquê de se utilizar ícones, uma série de outras informações, para na sequência nós partimos para a parte prática, onde eu vou mostrar passo a passo para vocês, a partir de um projeto, como que nós vamos conseguir construir aí animações de ícones utilizando os recursos de animação do CSS3. Também gostaria de pedir para vocês que continuem aí compartilhando o vídeo, continuem também comentando, tirando suas dúvidas, deixando seu like e principalmente se inscrevendo tanto no canal e no blog. A participação de vocês aí é bem importante para manter o canal e o blog aí ativo e com uma série aí de temas que a gente vai seguir aí e apresentar para vocês ao longo do tempo. Bom, então o que nós vamos fazer aqui agora é abrir o projeto. Então nós sempre trabalhamos aí com projeto e no projeto eu vou dar continuidade ao projeto que nós vimos aí na aula passada, onde eu mostrei para vocês a técnica de animação utilizando o Font Awesome e o JavaScript puro, e dessa vez eu vou incrementar esse projeto incluindo a construção de animações usando o CSS3, as propriedades de animação do CSS3. Então aqui eu tenho o Cloud9, esse código eu vou deixar também disponível lá na minha área de downloads. Para acessar a área de downloads é bem simples, basta vocês clicarem no link da descrição do vídeo ou blog, informar o e-mail válido e na sequência aí vocês vão ter o acesso restrito para baixar todos os projetos que eu já publiquei ao longo do tempo. Então aqui eu tenho o meu projeto aberto, né, o index.html que nós vamos usar, e aqui só mostrando para vocês a tela, né, o front-end de como vai ficar. Então aqui no meu lado esquerdo eu tenho o que nós produzimos na aula passada, né, as animações com JavaScript. E aqui do meu lado direito, nós vamos incluir também dois ícones, que são as animações que nós vamos produzir na aula de hoje, ok? Um abaixo do outro nesse card aqui. Então eu incluí como novidade esse novo card, e dentro dele nós vamos incluir as duas animações. Quais serão então as animações que nós vamos produzir na aula de hoje, com o recurso de CSS3 Animation? Nós vamos primeiro criar uma animação, um efeito de abertura e fechamento de uma porta, utilizando os ícones do Font Awesome. E na sequência, a segunda animação, nós vamos produzir a medição de temperatura de um termômetro. Então, os estágios de temperatura de um termômetro, ok? Então, vamos começar aqui pelo efeito de porta. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar o código HTML. O uso do código HTML é bem simples. Basicamente o que nós vamos fazer aqui é localizar em que trecho do código está aquele segundo card. Então é esse trecho aqui. Então dentro dessa primeira elemento aqui P, eu vou utilizar a tag I, que é a tag que representa onde eu vou ter um ícone. E basicamente o que eu faço é I class. Vou criar uma classe lá na frente chamada porta e vou usar a classe do Font Awesome, que é uma classe que representa o tipo de ícone. Aqui no caso o S no final, o S de sapo, ele representa que vai ser um tipo de ícone sólido. Eu preciso utilizar esse FAS aqui, eu não utilizei ele na aula passada, né, pelo menos não no HTML, porque nós vamos utilizar uma outra forma de exibição de ícone. Ao invés de utilizar as classes de ícones lá do Font Awesome, nós vamos utilizar o formato Unicode disponível na biblioteca, tá? Então eu vou explicar isso mais para frente também. Então aí eu vou fechar. Então com isso a parte de HTML minha está encerrada. E agora nós vamos partir para o CSS, que é onde tudo vai acontecer. Então vou subir aqui
onde eu tenho as definições de CSS, e aqui nós vamos começar a trabalhar com as propriedades de animação do CSS3. O CSS3 ele possui uma série de propriedades de animação, né, que são recursos aí que você pode utilizar, e aí o limite é só a sua imaginação mesmo para a construção das animações. E ele precisa de um seletor para a gente poder definir essas propriedades. Esse seletor ele pode ser tanto um elemento diretamente, pode ser uma classe correspondente a esse elemento, que é o que no caso nós vamos usar aqui. Nós definimos lá a classe porta para o elemento da tag i, e também, por exemplo, pseudo-elementos. E aqui no caso nós vamos utilizar um pseudo-elemento. Eu vou digitar o código só para vocês entenderem. Aqui eu tenho o meu seletor, que aqui é a minha classe porta, e o pseudo-elemento chamado after. Então aqui dentro dessa definição é que nós vamos utilizar as propriedades de animação CSS3. O que representa aqui esse código aqui, porta, after, significa que eu estou usando o pseudo-elemento after, e nós vamos incluir o ícone, né, o ícone de porta no nosso caso, logo após a abertura da tag i. Então, eu tenho a minha tag i, eu posso colocar a quantidade de informação que eu quero entre abertura e fechamento dessa tag, porém, o pseudo-elemento after indica que eu vou colocar um conteúdo simplesmente logo após aí vai ser o primeiro conteúdo que nós vamos colocar logo após a abertura da minha tag, tá? E aqui no caso vai ser o ícone. E aqui nós vamos utilizar então as propriedades de animação. A primeira propriedade de animação que eu vou usar, eu vou ter que definir um nome para a animação. Então aqui vai ser o animation name. Eu vou definir o nome da minha animação como porta. Ok. A próxima propriedade vai ser a propriedade de duração da minha animação. Então é animation duration. E aqui eu vou definir como 2 segundos o tempo de vida da minha animação. Outra propriedade que eu vou usar é a animation timing function. E aqui eu vou usar o valor, ele possui uma série de valores que eu posso associados a essa propriedade. E aqui no caso eu vou usar o linear. O que seria essa propriedade animation time function? Ela vai definir a velocidade de animação entre os quadros, né? Na verdade, a velocidade de animação durante todo o processo de animação. Quando eu uso essa característica aqui, esse valor linear, significa o quê? Significa que eu vou manter a mesma velocidade de animação ao longo de todo o ciclo de todas as alterações de quadro, ou seja, de toda a minha animação. Então, independente se a minha animação está no começo, está no meio, está no fim, eu vou manter a mesma velocidade, vou manter na verdade, a minha animação uniforme. A outra propriedade é delay. Que no caso eu vou colocar 1 segundo. Essa propriedade animation delay, ela vai definir quando que a minha animação vai iniciar. Então, quanto ela tem que esperar, quanto tempo ela precisa esperar para iniciar. Aqui no caso, após 1 segundo, ela já vai iniciar imediatamente. E uma outra propriedade chamada animation iteration count, que ela representa, na verdade, quantas vezes a minha animação vai ser executada, né? Então eu posso colocar aqui 1, 2 ou 3, aqui no caso eu vou colocar infinito, porque eu quero que a minha animação, assim como a gente fez lá no set interval, eu quero que a minha animação ela continue, ela se repita infinitamente. Então aqui a gente tem as propriedades de animação relacionadas ao CSS3. Aqui eu vou incluir mais um estilo de display, porque eu quero apresentar o primeiro ícone, né, que é o primeiro ícone que vai dar o start na animação, eu quero apresentar no momento que a página abre. Então display block. E aqui o content,
que é onde nós vamos colocar a representação Unicode do ícone. Então aqui eu vou colocar barra F, que esse é o código disponível lá no site do Font Awesome. Eu vou mostrar para vocês como você consegue obter esse código. Vou clicar em salvar e aqui eu tenho lá F52A. Então nós vamos aqui no site Font Awesome. Aqui eu já coloquei pesquisa, nós estamos utilizando aqui a porta, né? Então aqui eu tenho os ícones. Então aquele código que eu coloquei, Unicode, que é o, vamos voltar só aqui no código, que é o F52A. Então aqui eu tenho F52B, F52A. Então é a representação do ícone e a porta fechada. Então ele está aqui. Para eu conseguir acessar essa propriedade aqui, esse valor, eu clico aqui no izinho, tá? Então ele vai me mostrar, além do nome da classe, também o valor no Unicode dele. Então basta eu copiar esse F52A, incluir uma barra, que aí você já vai conseguir ter a representação do ícone aqui. Então, ok, com isso a gente criou então o nosso seletor, utilizou as propriedades CSS3 Animation, porém, somente isso não basta, tá? A minha animação ela não vai executar somente utilizando esse código. O que eu preciso agora, para que a aplicação flua, é utilizar uma regra do CS3, que é uma regra chamada Keyframe. Essa regra, na verdade, ela controla os estágios da minha animação. Ela controla os quadros da animação e o que vai ser incluído em cada quadro. Isso é primordial para que a animação funcione. Como que eu uso isso dentro aí do CSS? Eu uso um arroba, keyframes. Ele depende do nome da animação, que é o que eu defini aqui em cima, porta. Se eu tivesse outras animações, por exemplo, com a mesma ordem de quadros, eu também poderia, por exemplo, colocar vírgula e colocar os outros nomes de animação também, tá? Isso é possível fazer. E aqui dentro dessa regra de keyframe, eu vou utilizar o keyframe selector. Ele é representado de forma porcentagem, como se fosse porcentagem, tá? Então eu posso colocar 0%, 100% ou qualquer outro valor de porcentagem dentro aqui representando o meu keyframe selector. E ele, na verdade, esses percentuais, eles representam os quadros. Então aqui, como eu tenho dois ícones só que eu vou apresentar, que é o ícone de porta fechada e porta aberta, eu vou utilizar o 0%, que ele vai indicar que é o início da minha animação, o meu primeiro quadro, e o 100%, que é o meu último quadro. Na segunda animação, onde eu vou mostrar o termômetro, eu vou aumentar essas quantidades de quadros, e vocês vão ver como é que vai ficar essa questão de utilizar o Keyframe Selector. E dentro desse Keyframe Selector, né, de cada ponto de cada quadro, eu vou colocar então o ícone, que é o estilo que eu vou querer apresentar para o usuário para cada quadro. Então aqui eu vou colocar Content, barra F52A, que é justamente o da porta fechada, e aqui Content vou usar o Unicode de porta aberta, F52B. Ok, então com isso a gente também encerra essa parte aqui de keyframe, né, que é a transição aqui, o controle dos estágios aqui dos quadros da animação. Um ponto importante que eu queria destacar para vocês, aqui a gente está utilizando propriedades. Então a gente tem uma propriedade de animação aqui para cada característica que a gente precisa. Então, name, duration, time, etc. Existe uma propriedade resumida de animação do CS3 chamada animation. Tá? Eu posso utilizar ela também e ficaria da seguinte forma. 2S, linear,
um S infinite. Pronto. Então, o mesmo comportamento que eu tenho aqui, eu vou ter aqui também. Tá? Eu posso usar ou essa forma expandida ou essa forma aqui resumida. Tá? Então, aí cabe a você definir qual é o melhor formato. No comentário que eu vou deixar, no comentário de código que eu vou deixar no projeto lá na minha área de downloads, eu tenho a especificação de qual é a ordem aqui das propriedades quando eu for utilizar o formato resumido, tá? Para que vocês não tenham dúvida. Aqui eu vou apagar, nós vamos utilizar a versão expandida e agora nós vamos aqui para a página verificar o resultado. Vou dar uma atualizada aqui na minha página. E pronto, então eu tenho aqui a primeira animação, que é a animação de porta aberta e fechada. Legal, agora nós vamos partir para a segunda animação, que é o de termômetro. Vamos voltar aqui para o código. Em primeiro lugar, eu vou lá no meu HTML, novamente, colocar minha tag ir lá no código HTML. Deixa eu localizar o card aqui. Ok, então aqui entre abertura e fechamento da tag IP eu vou colocar o i class termômetro, que vai ser o nome da nossa classe, o FAS, e vou salvar. Então a implementação da parte HTML está concluída. Vamos agora para o CSS. E nós vamos utilizar o mesmo conceito que tem aqui, que nós utilizamos para a porta, nós vamos utilizar também para criar a animação, construir a animação do termômetro. Então eu vou colocar aqui o meu seletor. Termômetro. Pseudo-elemento after. E aqui eu vou incluir as propriedades de animação que vão ser as mesmas lá de cima, que a gente implementou na porta, tá? Então, animation, name, o nome da minha animação vai se chamar termômetro, animation, duration, vai ser definido como 2 segundos, animation, timing, function, vou manter o linear, para trazer linearidade aí durante toda a minha animação, manter a mesma velocidade ao longo da transição dos quadros. Animation delay 1 segundo, que é o tempo que ele aguarda para iniciar a animação. E o animation iteration count infinite, que é para ficar rodando a minha animação indefinidamente, tá bom? Aí eu vou ter o display, block, para exibir justamente quando a minha página carregar o meu primeiro ícone, que vai iniciar a animação, o primeiro quadro meu, F2, CB. E agora nós vamos utilizar então a regra keyframe. Sem ela a animação não vai funcionar. Keyframes, o nome da minha animação. E aqui eu vou utilizar os keyframe selector agora mais de um. Então não vou ter só o 0% e nem o 100. Eu vou ter mais de outros quadros também, porque na verdade eu vou ter 5 quadros. Então se eu vier aqui na minha pesquisa, eu vou digitar, deixa só ele carregar aqui na página, na parte de pesquisa.
Então eu vou ter eles. O que tiver com borda mais grossa aqui é o que nós vamos usar, os estágios, tá? E aí, como eu comentei com vocês, basta vocês copiarem esses Unicodes que tem aqui e transportarem aqui pro projeto. Então aqui o que eu vou fazer? 0% content barra F2CB. Na sequência, eu vou colocar 25% content F2CA, 50%, que é o meu quadro aí do meio, né? Content, content F2C9, o quadro 75% content F2C8 e o quadro final, o 100% content, que vai representar o termômetro lá na temperatura limite dele, é o F2C7, tá? Então lá, diferente da animação de porta, onde eu tinha 2 quadros, aqui eu tenho 5 quadros. Então aqui eu tenho que fazer o cálculo do percentual para ficar igualdade aqui a relação dos quadros. Ok, salvo o meu projeto aqui, vamos ver como é que ficou o resultado lá na minha página. Vou dar uma atualizada aqui. Ok, olha que legal. Eu tenho o termômetro, ele vai mudando o estágio dele aqui, da temperatura, né? E tudo isso a gente conseguiu apenas utilizando a biblioteca de ícones Font Awesome e as características e os recursos de animação do CSS3. Então com isso a gente encerra essa segunda técnica, né? Só repassando que nós vimos rapidamente, nós criamos a animação de 2 ícones utilizando a biblioteca de ícones Font Awesome e os recursos de animação do CSS3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pessoal, se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.